Olá, amigos do Jornal Tuperá, bom dia. Nós estamos aqui em nossa redação para um bate-papo muito bacana com dois autores do livro Programa Wins, no caso aqui o Rodrigo, e o Manuel Carlos e o Rodrigo, que vão estar falando para a gente um pouquinho sobre esse livro que eles lançaram, que você pode estar adquirindo aí nas principais plataformas de livraria, no Amazon. Isso. E também você vai saber da rede social do pessoal, onde você pode estar se informando. Vamos lá. Vocês são parentes, irmãos? Sim. São irmãos. Vamos lá, vamos nos apresentar. Rodrigo, me fale um pouquinho de você. Quem é o Rodrigo? Rodrigo é casado, pai de 2 filhos, advogado, empresário e gosta também de escrever. E a gente milita há muito tempo já nessa área, né? Há 25 anos nessa área de motivação, de comunicação, que isso é um veio que a gente pegou do nosso pai. Certo. Ele foi funcionário de carreira do Banespa e no final da carreira dele ele começou a fazer bastante treinamento, né? Na área de qualidade máxima, então ele lidava muito com pessoas. Mas ele sempre teve essa questão de falar em público como algo presente na vida dele. Tanto é que em todas as agências que meu pai trabalhou, ele era sempre chamado, né, para poder discursar, fazer discurso de despedida, de homenagem, para representar a agência, os funcionários diante da diretoria do banco. Então a gente cresceu vendo isso. E isso foi sempre presente e também quando ele se aposentou do banco, ele continuou trabalhando nessa área de oratória, de marketing, de vendas, e a gente sempre acompanhou. E isso também trouxe para dentro, né, esse mesmo veio, esse desejo de continuar fazendo. E chegou um momento de que a gente gostaria de colocar tudo isso, né, trazer toda essa experiência, todo esse conteúdo para dentro de uma ferramenta em que a pessoa que tem o desejo de mudar e fazer um crescimento rápido, ela teria um acesso a muitas informações que a gente levou muitos anos para coligir, para trazer, para poder organizar. Então o propósito do livro foi justamente a gente organizar para desdobrar isso nas pessoas para poder ajudar a encurtar o caminho. Sim. Porque na realidade isso ajuda a fazer um encurtamento, né? Porque você mostra algumas cenas, mostra alguns caminhos para você trilhar e sair fora da dificuldade. Porque muitas vezes a gente encontra muitas barreiras. Sim. E a gente não tem uma orientação, alguém para poder nos orientar, como você estava falando da sua história de vida, é muito difícil. Então, se a gente tiver uma ferramenta ou alguém para poder nos colocar no caminho certo, nós vamos encurtar o tempo, vamos alcançar os nossos resultados, os nossos objetivos de uma maneira mais tranquila, né? De uma maneira mais segura também. Sim. Então, essa foi a perspectiva que nós tivemos ao lançar o livro, Programa Win. Manuel, você apresente-se pra gente. Quem é o Manuel Carlos? Você busca lá na internet livro Manuel Carlos, aparece do autor da Rede Globo, que fez um monte de É verdade, autor de novela. Eu também sou escritor, Maravilha. Tá aí o livro, né, um fruto do nosso trabalho. Eu sou formado em Direito também, sou empresário, administrador, sou apaixonado pelo desenvolvimento humano, sou analista corporal e comportamental. E toda essa nossa paixão, que o Rodrigo já falou, que começou na vida do nosso pai, né? E foi incentivando, foi um legado que ele deixou na gente, foi sendo transformado em algo que a gente também achou que precisava dar continuidade e ir além, né? Porque o legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas, né? Muitos deixam herança. Os dois só não falaram o nome do papai ainda. Manuel Coelho, sobrinho. E Manuel, gerente do Banespa, muita gente conhece ele aí. Ele está entre nós ou ele já Sim, que idade tem o papai? Ele está com 78. 78 anos. 78 anos. A ideia, quando vocês falaram de fazer o livro para ele, o que ele achou? Ele gostou bastante, né? A gente fez como se fosse uma surpresa, porque nós colocamos muitos relatos no livro, também a história dele, né? Algumas coisas que eu comentei aqui com vocês, tá relatado no livro. Então, a hora que ele viu, ele ficou bastante emocionado. Maravilha. E ali, aqui no livro, assim, basicamente, o Programa Win, ele é um livro de inteligência emocional. Sim.
E aí, dentro da inteligência emocional, a gente desdobra na motivação, comunicação interna e externa e aplicação de técnicas de neurolinguística, de oratória. A gente fala sobre gestos e postura, né? E é um livro extremamente completo e todas as pessoas que estão lendo estão dando um feedback muito bom pra gente. Dois irmãos, duas personalidades diferentes, dois que convivem a vida toda. Foi difícil se unir para chegar no mesmo patamar ou foi fácil se entender, já que além de serem irmãos, de serem companheiros de trabalho e de terem o mesmo motivador que é a vida do pai de vocês, foi fácil ou durante a produção do livro teve muito... Eu achei fácil. Muita dor de cabeça. Foi fácil. Assim, a gente sempre teve um relacionamento muito bacana, né? Muito tranquilo, até pela educação que a gente recebeu dos nossos pais, da nossa mãe, né? Então isso daí é lógico. Problemas sempre existem, mas pela comunicação você consegue resolvê-los. E a gente também procurou trazer esses exemplos para dentro do livro, que é possível você empreender em família, é possível você construir em família, porque existe um certo preconceito, né, que empresas familiares estão fadadas ao insucesso. Não é verdade. Se você tiver uma boa comunicação, se eu entender como que as pessoas funcionam, como que eu funciono, quem sou eu e quem são elas, nós podemos chegar num denominador comum, porque aí nós vamos entender e o respeito vai ser gerado. Então, para nós não foi um problema. Tanto é que a gente conseguiu formular vamos fazer o livro e colocar no papel e fazer a edição, foram 4 meses. 4 meses? 4 meses. Qual foi nessa primeira edição, qual foi a tiragem do livro? A tiragem nessa primeira edição foram 300 exemplares, né? E a gente colocou ele também no formato digital, porque hoje a busca tem sido bastante grande nesse sentido. E a gente já está pensando já na segunda. Maravilha. Onde eu posso comprar o livro Programa Win? Um guia prático e impactante para você ser mais que vencedor. Na Amazon, ele está o livro digital e também tem o físico. Também nós temos, a gente pode ser procurado diretamente, que a gente também tem exemplares que nós podemos estar vendendo, né, diretamente para a pessoa que nos procura, mas geralmente a Amazon é a principal. O saltense que quiser procurar pessoalmente, Rua Tiradentes? 846. 846. Isso. O que há de diferente no programa Win em relação a milhares de outros livros que tratam de neurolinguística, que tratam de autoajuda, que tratam de comunicação, de oratória? O que eu vou encontrar de diferente aqui? Você vai encontrar diferente, é um programa voltado para a gente como a gente. Porque muitas vezes a gente encontra muitos livros, muitos autores grandiosos, mas os exemplos que eles trazem são exemplos muito distantes, ou por tempo, ou por personalidades que estão muito acima, e que a gente não encontra um ponto de contato. Aqui não, aqui nós estamos falando de histórias de pessoas, a nossa avó, nossos pais, pessoas do Brasil, pessoas que estão junto a gente. Saltenses, né? Isso é uma homenagem à nossa cidade também. Alcançaram sucesso, exatamente. Até no dia do lançamento nós tivemos a oportunidade de falar. Esse livro é uma homenagem àquelas pessoas que estavam ali, porque pessoas vitoriosas. E essas pessoas vitoriosas, o que elas viram, o que elas enxergaram, que mantiveram elas no caminho até alcançar os seus objetivos. Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. E aqui nesse livro, como eu falei no início, você vai ter a oportunidade de se conhecer, como você funciona, conhecer o seu interlocutor, ou seja, o seu esposo, a sua esposa, o seu amigo, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, e aí você vai entender a mecânica da comunicação. Entendendo a mecânica da comunicação, eu vou saber que eu recebo no meu filtro dimensional de percepção, tem pessoas que são auditivos, visuais, outros são sinestésicos. Só que quando a gente não conhece a comunicação, o que acontece? Eu recebo no meu filtro e empreendo, jogo a informação também no meu filtro. Só que do outro lado tem uma pessoa que é auditiva e eu estou empreendendo no visual. Então ela não vai me compreender. Às vezes eu estou falando que amo e ela não quer que eu mostre que eu amo. Eu quero que fale. O outro precisa ver. E aí a pessoa fala, então fala, mas você não me ama, mas eu mostro para você que eu te amo. Então há uma falha na comunicação. Isso aqui a gente procura extirpar essa falha, eliminar essa falha. Para quê? Para que as pessoas
recuperem seus relacionamentos. Sim. Relacionamentos conjugais, relacionamentos com os pais, com os filhos, no trabalho. Sim. Como que um líder ele vai levar, né, os seus liderados a alcançar os resultados se ele não consegue se comunicar, porque ele está recebendo as informações no mapa dele e empreendendo no mapa dele, sendo Sim. que no universo que está recebendo, você tem 3 tipos de pessoas e além tem os desdobramentos das personalidades. Tem muita coisa. Então a gente procura eliminar isso. E aqui a gente vai dando detalhes, né, de não só da técnica, mas o primeiro a gente entender o que é a vida. E quais são os propósitos que eu quero lançar, né, e o que eu quero alcançar. E se você tem um propósito, se você tem um objetivo, nós traçamos as ferramentas adequadas para que você alcance. Sim. Então é exatamente esse diferencial. Assim, só antes dele terminar. Sim. Qual que é o público que nós almejamos alcançar? Qualquer pessoa que deseja vencer as suas dores e ir em busca da realização dos seus sonhos. Qualquer pessoa que deseja melhorar a sua comunicação. Por quê? A comunicação, ela não é só um fator essencial para você. Porque o que é uma boa comunicação? Eliminar as interferências para que a pessoa possa te compreender melhor. Ela não é só um fator essencial, ela é um fator diferencial. Sim. Então ela é o mínimo e ela é o máximo. Qual que é o fator diferencial das grandes pessoas de sucesso? É o poder de se comunicar bem. Sim. Warren Buffett, que a gente fala no sobre livro, isso. Ele fala que a pessoa que sabe se comunicar bem aumenta a sua capacitação intelectual Mais em de 50%. 50%. Sim. Mais de 50%. Então a pessoa se aperfeiçoa e consegue alcançar lugares que outras pessoas que não conseguem se comunicar vão, né? Na questão da comunicação, a gente está vivendo um mundo que está saindo de uma pandemia que mudou tudo em todas as esferas da sociedade, do convívio humano. E aí nós temos um mundo de pessoas deprimidas, ansiosas, um mundo de pessoas egoístas, no sentido de repente, ou é do meu jeito ou está tudo errado. Sim. O mundo está de ponta cabeça. Exato. De que maneira a comunicação, eu melhorar minha comunicação, eu ler o livro Programa Win, para eu melhorar minha comunicação vai ser bom para o Nelson Lisboa, o pai de família, o pai do Vitor, da Vitória, o marido da Jussara, o filho da dona Eva, o Nelson Lisboa, jornalista. De que maneira vocês esperam que esse livro de vocês contribuam para que a pessoa, através da melhora da comunicação, para que a gente possa sair junto desse mundo maluco que a gente está tentando sair? Olha só que interessante. A primeira coisa que a gente tem que sair é desse estado. Esse estado que você relatou. Às vezes a gente está deprimido, as pessoas estão vivendo, né, um momento de muito egoísmo, elas não estão se compreendendo. É uma sociedade líquida que você não consegue pegar nas mãos como era antigamente. Você tem o exemplo não tem solidez, tem solidez. Você entrava numa empresa, aposentava nela. Hoje ninguém quer mais isso. Sim. Então, na realidade, esse livro é uma mudança de estado. Sim. Onde você começa a entrar em ebulição e aí você sai de um estado que estava pastoso e você entra num estado de efervescência para você alcançar os seus objetivos. Sim. Aí, em que sentido? Porque quando você muda a sua postura, você muda automaticamente o seu sentimento. Então, a pessoa deprimida, o que ela tem? Ela tem uma respiração superficial, ela tem os seus ombros arqueados para frente. Sim. Olha para baixo. Ela vai se introjetando, ela olha para baixo. E o celular, que as pessoas movimentam muitas redes sociais, que ela só olha para baixo. O pescoço está aqui. E está surgindo doenças relacionadas aqui à cervical porque as pessoas estão olhando muito para baixo. Sim. E a depressão tem aumentado porque as pessoas estão olhando muito para baixo. Então, o que a gente propõe no livro? Olha para cima. Sim. Olha para o teu objetivo. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Sim. Senta na mesa, deixa o celular do lado. Esteja presente realmente, de corpo, alma e espírito. Porque isso vai fazer a diferença. Os relacionamentos eles vão ser recuperados quando nós entendemos isso. Porque o ser humano, por mais que ele busque a solidão por causa de toda essa sociedade líquida, ele tem que entender que sozinho ele não faz nada. Sim. Nós somos seres gregários. Sim. Nós precisamos ter o social. Sim. E se nós perdermos isso, a gente se perde. Sim. E quando um pai de família, né, ele chega em casa, não tem um contato com o filho, sai de casa, também não teve contato com o filho, você está distanciando pela ausência da comunicação. E essa ausência de comunicação, ela vai trazer um rompimento de relacionamento. E o que nós precisamos voltar a fazer isso?
esse livro ele é um resgate a esse respeito. Sim. Ele procura resgatar essa questão da presença, a questão de como que você faz bons relacionamentos. A fórmula da amizade a gente comenta, né? A gente tem uma equação que é presença, é frequência, é potência, intensidade Sim. e qualidade. Sim. Não basta eu às vezes encontrar frequentemente, tem que ter qualidade nesse encontro. Então esse livro é um resgate para que nós possamos, sentar, conversar e compartilhar ideias, entendendo que a comunicação ela é a base de que onde o homem oportunizou ele alcançar grandes saltos. Sim. Ir à Lua, alcançar nessa tecnologia que nós estamos vendo, foi com base na comunicação. Não adianta a gente evoluir no sentido de afastar, porque vai haver um prejuízo. A gente evoluiu para sermos o animal chefe da cadeia evolutiva, nós evoluímos para seres intelectuais, para seres pensantes, justamente pela capacidade de comunicar, né? Exatamente. A gente superou os instintos através da comunicação, né? Exatamente. Vamos lá, eu li esse livro, adorei. É claro que só um livro não basta para que a gente consiga sair nessa efervescência que vocês falam e transformar isso numa metodologia prática de vida. Sim. Vamos lá. Muitas religiões, agora é mais no sentido provocativo, para a gente gerar um debate. Muitas religiões pegam a pessoa, não, você consegue, vamos lá, teologia da prosperidade, você vai vencer. Aí passa 5, 6 meses, a pessoa percebe que os resultados não chegaram e acabam voltando para o seu estado ruim, de depressão, de tristeza, de decepção com o homem que o decepcionou e a pessoa acaba se decepcionando com Deus. Os livros de autoajuda também, a pessoa lê, maravilha, daqui 6 meses ela volta para o estado pastoso, usando o seu argumento. De que maneira que vocês esperam com esta obra para que a pessoa não entre em efervescência e depois volte para o seu estado anterior? Certo. Como que a pessoa não começa a mudança e faz dessa mudança um hábito? Certo. Primeira coisa que nós temos quando a gente vai ter uma mudança, decisão. Essa é a primeira coisa. Eu preciso acreditar que essa minha decisão ela vai me levar a um novo caminho. Sim. Existe um resultado, existe um processo. E como a gente argumenta no livro, o que nós propomos? Você vai alcançar o seu objetivo, você tem capacidade, porque nós temos potência dentro de nós. Sim. Todos nós carregamos potência de gerar um outro ser humano. Potência significa força escondida, força não revelada. Então, uma semente tem potência para ser uma floresta. Sim. Se você conseguir enxergar isso, e é isso que nós queremos despertar. Quer que a pessoa enxergue isso. Existe potência dentro de você. Só que você tem que ser inserido no ambiente certo, ser regado da forma correta, e aí sim você vai dar frutos. E trabalhar a longo prazo. A longo prazo. Não ser ansioso de achar que amanhã... Não. Isso, a gente tem algo que nós falamos que é programa Win para pessoas reais. Programa Win é um programa real para pessoas reais. Sim. Então, muitos coachings, a gente não se considera coaching, né? A gente prefere a palavra mentoria, porque a mentoria ela passa experiência. O coach usa ferramentas, nós usamos ferramentas de coaching também, mas é a experiência. Eu vou te trazer para um lugar onde eu já passei. Então, nós usamos a experiência. Então, ele é um programa real para pessoas de verdade. Não é algo... A gente não promete mágica, não prometemos resultados rápidos, que não existem, né? Você pode sim ter um resultado rápido, mas tem que entender que também existem coisas ao longo prazo, entendeu? Então, na verdade é o caminho, o livro é o caminho. E a decisão de caminhar e onde vai chegar é sua, né? O primeiro passo sobre Deus no livro. Exatamente. Se a pessoa comprou um livro, ela já começou a mudança. Já iniciou. Já é a semente. Já é a potência. Ela se comprometeu. Ela pegou, ela semeou algo para ela mesma. E aí, quando ela começar a trilhar isso, ela vai perceber que é possível mudar. Porque não são coisas intangíveis, como muitas vezes a gente vê. As pessoas colocam coisas intangíveis
que estão dissociadas também dos meus talentos, porque nós precisamos compreender que a potência está em mim, eu tenho um formato, eu tenho uma maneira de compreender o mundo, de empreender, eu tenho o meu valor e eu tenho talentos que são natos para mim. Só que muitas vezes a pessoa fala assim, todo mundo, larga de trabalhar com CLT. Opa, se você tem esse tino comercial, perfeito, mas você entenda o plano, né? E faça o plano para que você alcance aquilo de uma maneira tranquila e eficaz. Porque às vezes você é um pai de família, você tem um trabalho, tem compromisso, e a pessoa sempre fala, larga o que você está fazendo e vai empreender. Perfeito. E o próximo dia? E a conta que chegar? Sim. É onde gera a depressão, onde gera a crise. Sentimento de fracasso. O sentimento de fracasso. Puxa, eu não consegui. Não, existe mecanismo para você fazer, para você alcançar. O caminho faz parte. Você tem que definir os seus objetivos e percorrer e viver a jornada. Porque as pessoas, elas têm angústia e ansiedade por excesso de futuro. Sim. Tá sempre no futuro, porque eu preciso chegar. E nunca vive o presente. Sim. Pensa só no destino. Esquece de aproveitar a jornada. Sim. E a gente fala, aproveite a jornada. E outra coisa, vive atolada no passado ruim. Porque não deu certo, porque me falaram isso, porque... Poxa, tudo bem, falaram, pega o lixo e põe para fora. Sim, eu estava falando para um mentoriado, a pessoa... eu estou chateado porque me magoaram muito, porque me ofenderam muito. Perfeito, mas você está aqui. O que nós temos que fazer agora? Tirar o lixo. Você não tira o lixo todos os dias da sua casa? Você vai lá, pega o lixinho do banheiro, pega o lixo da casa e põe lá fora. Se você deixar o lixo lá dentro, o que vai acontecer? Vai feder, vai apodrecer, vai dar bicho. Assim somos nós. Sim. Nós carregamos, nós somos acumuladores de lixo emocional, lixo de palavras que não são colocadas, e a gente não esvazia. A gente não se esvazia, a gente fica como se fosse com papel atolado, com a impressora com papel atolado. Não imprime nada, por quê? Está atolado no passado. Desatola. Como que eu faço isso? Você pega todos esses sentimentos negativos, essas coisas ruins, começa a colocar para fora, joga isso para fora. E isso não te define. O fracasso do passado não te define hoje. Nem a derrota. Nem a derrota. O que você vai fazer dela que determina. Exatamente, é o que vai determinar. Sim. É daqui para frente. E a proposta é justamente essa, é daqui para frente. Você perguntou, né, quem que a gente pretende atingir? É qualquer pessoa, seja de idades diferentes, gêneros diferentes. Quem quer mudança, aqui tem uma ferramenta idônea, inclusive, capaz a gente de tem fazer alcançar. De pessoas de 15 anos que leu o livro, cara, que livro legal, que me ajudou. E bacana. Pessoas de mais velhas que também trouxeram feedback. Por que acontece? A pessoa vai ficando mais velha, ela para de sonhar. Sim, é verdade. A gente fala aqui, não pare de sonhar. Se você está respirando, você está vivo, você tem para somar. Porque tem gente que está ouvindo você e quer seguir os teus passos. Então continua caminhando, porque atrás de você vem gente seguindo os seus passos. Eu queria saber de vocês, ou de você, Rodrigo, ou de você, Manuel, o seguinte. O programa Win, como que vocês definem felicidade? Porque basicamente a essência de qualquer ser humano é ser feliz. Seja com a riqueza do Bill Gates, ou seja com o prazer de um gari que ama o que faz e se sente bem. O que é a felicidade conforme o programa de vocês? E o que vocês propõem para a pessoa, principalmente para essa geração atual que é extremamente ansiosa e que não sabe lidar com a derrota, com um eventual fracasso? Dentro da metodologia de vocês, o que o programa propõe? O que é felicidade e como lidar com o fracasso ou com uma derrota que todo mundo está sujeito? A felicidade é aquilo lá. É assim, que a gente propõe. Não é você ter tudo o que você quer. É você eliminar da sua vida aquilo que você não precisa. Porque tem certas coisas que não é necessário, não são necessárias. A grande questão é como que a sociedade ou a mídia coloca a métrica de sucesso. As pessoas associam sucesso à fortuna, à riqueza, à opulência. Opa, isso pode fazer parte, mas não é só isso. Sim. Sucesso é você ter uma vida de contentamento. Quando você tem contentamento, você tem felicidade. E contentamento é estar satisfeito. Por exemplo, eu estou contente agora. Estou aqui com uma pessoa bacana, a gente está falando de coisa que a gente gosta. Aproveitando o momento. Isso é contentamento. Isso para mim é felicidade. Sem dúvida. Então,
E lá na frente, o dia de amanhã. Não, eu quero viver aqui, esse momento, agora. Eu quero estar presente integralmente. Então a felicidade é isso que eu estou precisando agora, é isso que eu estou vivendo agora. Sim. Então, por que eu vou colocar o problema que eu tenho, a conta que eu tenho para pagar daqui a 2 dias, 5 dias, agora, sendo que eu não preciso disso agora? Eu não preciso carregar isso agora. Então, a felicidade é você eliminar da sua vida aquilo que você não precisa para o presente momento. Sim. E aí você curtir a jornada, aproveitar a jornada, viver o presente. Às vezes a gente está em casa e está preocupado com o trabalho. Aí você está no trabalho e fala, puxa vida, eu não aproveitei com meu filho ou com a minha esposa. Sim. O que isso é? É uma ausência da presença. Sim, você está presente. Você está presente e está ausente. Então, quer dizer, você nunca se acha. Eu preciso me achar em casa, esteja presente. Seja pai, seja esposo, seja esposa, né? Você tem que estar presente. No trabalho, esteja presente. E nesse ponto, o celular, a internet é um veneno. É um veneno, da não presença, é um veneno, né? E gera... porque ele te desconecta. Você está sentado num restaurante com 10 pessoas e 10 pessoas Então, no celular. Não está ninguém ali. Não tá ninguém presente. Até um contrassenso, você fala que desconecta, né? Porque o celular, ele conecta nas redes sociais, e desconecta, mas desconecta com as pessoas reais. Vida. É complicado. A gente vai no restaurante, às vezes eu vou almoçar com a minha família, aí você tem ali o casal, 2 crianças pequenas, todo mundo no celular. Ninguém está conversando, todo mundo ali, cada um no seu celular. Aí a comida chega, come, aí põe ainda o celular para a criança assistir. Que é isso? Terceiriza a educação do filho para o celular. Fracasso. Como que o programa Win sugere? Qual é a proposta de vocês quando a pessoa... Porque tudo na minha vida depende de mim, da minha dedicação, claro, mas existe um imponderável, a outra metade que não depende de mim. Como lidar com o fracasso, com o momento de uma eventual derrota? A gente tem que entender que o fracasso, ele não pode te definir. Se você está aqui... A circunstância não define quem você é. Quem você é. Então, se você teve um fracasso, está no passado. E o que eu vou fazer daqui para frente? Esquece aquilo que te desmotivou, aquilo que foi o fracasso. Traz as lições positivas do que não fazer. Isso, aprende. Tá certo? Sempre aprenda tem com aprendizado. Isso. E a partir de então você mude. A partir de então você caminhe. Não pare. Não pare. O que acontece? As pessoas elas passam por traumas, elas passam por dificuldades. A tendência delas é olhar somente para o trauma, para aquilo que gerou. E aí elas vão se encolhendo, elas vão se murchando. Então, eu tive uma derrota, passei por uma dificuldade. Primeira coisa, muda o teu estado. Não deixa com que aquele sentimento de fracasso te afete hoje. Então, traga o sentimento de vitórias para o presente, que a gente chama também de inteligência tática. Visite lugares, visite momentos onde você foi feliz. Alegria. Então, quando eu estou chateado, às vezes eu preciso tomar uma decisão, ou às vezes tem coisas que estão me perturbando, o que eu faço? Eu fiz um mural na minha casa, onde eu tenho fotos de todos os momentos maravilhosos que eu tive na minha vida. Nascimento dos meus filhos, meus pais, meus irmãos, reuniões de família, viagens que eu fiz. Então eu fui recortando e fui colando. Quando eu estou chateado, eu vou para lá. Sim. Porque a hora que eu olho uma foto, eu pego, resgato e trago para o presente justamente aquele sentimento, aquela emoção. E aí que você começa, ou você chora, você se alegra, porque aquela emoção está presente. Não acabou, está presente. Sim. E aquilo me motiva a avançar, me motiva a caminhar. Aí até no livro a gente fala isso, eu tenho uma camiseta que os meus filhos fizeram para mim, quando eles eram pequenininhos, eles estudavam, no Objetivo era Dia dos Pais, eles fizeram uma camiseta, fizeram um barquinho lá, e aí fizeram lá caminhadas, marcas de pegadas, né, de criança, e eles escreveram lá, pai, pisa firme, porque atrás dos seus passos nós vamos pisar também. Sim. Nós vamos seguir os seus passos. Você vai desanimar? Não tem como. Você vai recuar? Não vou recuar. Porque quando você pensa em desanimar, você fala, tem gente que quer seguir os seus passos, que você está abrindo o caminho, você está abrindo a jornada. No meu escritório em casa, atrás de mim tem a minha biblioteca, que eu me orgulho de ter lá uns 400, 500 livros, que eu compro desde os 12 anos de idade. Parabéns. E no alto, em cima, eu mandei fazer uma placa, de um artesão me fez uma placa na madeira, onde eu tenho um verso bíblico, não temas. Às vezes, diante da dificuldade, da derrota, eu ameaço fraquejar, eu olho para a placa e falo, Deus já me falou lá atrás, não temos, então vamos em frente. Isso. Uma outra questão, Manuel. A questão da fé.
tá, Nelson, eu quero um programa, quero ler um livro onde me permita ser um ser humano melhor. Eu acho que o propósito principal é esse, ser um ser humano melhor. O ser o vencedor cada um vai ter a vitória do seu tamanho, do seu merecimento e para o seu momento. A questão da fé, da religiosidade. Um advogado de sucesso, um escritor, um que presta mentoria, vocês dois, profissionais de sucesso. É importante eu também ter a estrutura da fé para me ajudar na caminhada, seja qual for a sua religião. Não estamos aqui dizendo essa está certa, aquela está errada. Todos os caminhos que levam a Deus são importantes. É importante a pessoa ter a base religiosa para poder ser mais do que vencedor também? Sim. É imprescindível. Você acreditar que existe um Deus que planejou e que você é aquele que vai caminhar conforme aquilo que ele planejou ou não. Você tem a opção. Você tem escolha. Você pode escolher seguir ou não seguir os passos daquilo que Deus planejou para nós. Sim. A gente fala sobre comunicação, mas a comunicação ela é feita em diversos aspectos. É a comunicação comigo mesmo, a comunicação com o meu próximo e a minha comunicação com Deus. Então, tudo isso precisa ser englobado. Aqui no nosso livro nós falamos que é um guia prático para você ser mais que vencedor. O mundo te ensina a vencer, mas Deus te ensina a vencer o mundo. Sim, sem dúvida. O mundo te ensina a vencer no mundo. Vencer no mundo é eu fazer somente as minhas vontades e desejar fazer aquilo que eu tenho, né, como plano de vida. Mas vencer o mundo significa que além de eu fazer aquilo que foi proposto por Deus para mim, no final eu vou estar com Ele. Quando tudo terminar, eu vou estar junto com Ele. E a gente fala, né, nós estávamos comentando a respeito da fé. Muitas pessoas têm um conceito deturpado do que é fé. A fé não é você sentar e esperar. Você crer faz parte de um aspecto da fé. Mas a fé, na verdade, é fidelidade. É integralidade. É eu agir conforme aquilo que eu acredito. Então, a fé está totalmente, intimamente ligada à ação. E não ser estática. E a fé, assim, é a chave. É a chave para você entrar nas portas. Nas portas que Deus proporciona para a gente. Eu preciso acreditar. Porque se tem aquela porta lá, tá lá, eu preciso de uma chave para passar por ela. Se eu tiver a chave no bolso, se eu não tirar ela do bolso, ir lá e abrir e passar pela porta, eu não vou. E muita gente estão com as chaves nos bolsos, tem a chave para poder abrir, tem fé, põe em ação. Sim. Tem que pôr em ação. Então a fé, ela é um fator determinante para que a gente se mova. Porque o que acontece quando eu não tenho nada? Mas se eu tenho fé, eu tenho tudo. Sem dúvida. Porque eu olho para a minha história, eu não tinha nada. Mas o que me movia? Os objetivos. Aquilo que são as promessas que Deus coloca na vida da gente, que você falou, não temas. Então o que me movia? Os objetivos. Mas o que me fazia a ir um passo e continuar? A fé. A fé de que vai acontecer. Porque a fé é a firme convicção das coisas que você ainda não enxerga, que você ainda não vê. A firme convicção das coisas que ainda você não ouviu, mas pela fé você tem a convicção e você já pode sentir o cheiro, você já pode tocar. E aí tem um grande autor que fala assim, se você imaginou, você vai tocar com as mãos. Então a fé o que é? Ela te leva no futuro. A fé ela te leva a Inclusive, tocar. A gente fala Cara, isso. Muito legal. A fé ela te leva a abraçar a tua promessa. Quando a esposa, né, a mulher, ela fica grávida. Ela está grávida, mas você não vê. Mas tem ali Mas você acredita. Existe algo ali dentro. Existe Sem algo dúvida, ali. sem dúvida. Então, a fé, ela nos move isso. Sim. Então, posso falar um testemunho Por aqui? favor, por gentileza. Eu casei, né? Depois de 5 anos de casado, a gente falou, agora nós vamos ter um filho, né? Chegou o momento. E a gente começamos a tentar e minha esposa ela estava com dificuldade para engravidar. Sim. Aí nós fomos no médico, eu fiz exame, ela fez exame, e o médico falou, olha, você tem um determinado problema que isso vai gerar uma dificuldade muito grande para você engravidar e você tem que fazer um tratamento. E a época, aquele tratamento custava muito caro. Eu não tinha condição financeira, estava começando a carreira, já tinha uma série de dificuldades para você poder estar superando, né? Então não tinha. Mas tinha a palavra. Aí um dia eu estava meditando na palavra, na Bíblia, e aí tinha um salmo que fala assim, olha,
Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Feliz serás, do trabalho da tua mão comerás, a tua esposa será ao redor da tua casa como uma videira frutífera, e os seus filhos como rebento de oliveira sentado ao redor da tua mesa. Eis como será feliz o homem que teme ao Senhor. Eu, Senhor, eu temo ao Senhor, eu tenho fé no Senhor, isso é uma promessa, está escrito aqui, então eu sou bem-aventurado. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a minha esposa, que ela possa frutificar assim como foi com Sara, como foi com Isabel, como foi com Raquel. O Senhor abriu a madre, o Senhor abre a madre dela também. E aí surgiu o Daniel. Maravilha, que idade com tem 19 Daniel? anos. 19 anos. E é fé naquilo que Deus está falando. E o bonito é que quando a gente faz essa conexão com Deus e com Deus que está dentro da gente, a capacidade que a gente tem dentro de nós próprios, e adquire o hábito de acreditar, de agradecer. Eu tenho comigo que quanto mais eu agradeço, mais eu mereço. No sentido de, quanto mais eu agradeço as pequenas coisas, Deus vai me abençoar nas grandes coisas. Vai te abençoar nas grandes. E vira uma constância, né? Sim. E na medida que você tem fé e você agradece, as dificuldades ficam menores. Ficam. Né? Curiosamente, o problema fica menorzinho. Você fala, não é tudo isso que o mundo diz. Sabe que você fala uma coisa interessante? Tudo é a representação interna que nós temos. Sim. É essa que é a questão. Porque às vezes a gente faz do céu o inferno e do inferno o céu. Mas tá aqui dentro. Sim. Então quando a gente agradece, porque a gratidão é algo que a palavra de Deus nos aconselha a fazer. Só que quando a gente faz isso, a ciência já constatou que você tem mais de 1.200 reações químicas que te geram bem-estar. Olha que coisa maravilhosa. Sem dúvida. Então você se está bem, puxa, eu estou contente. E aí isso é um círculo, né? Que vai sempre aumentando. Por quê? Gera isso na gente. Essa gratidão. Sim. E acreditar, né? É acreditar. Você falou de testemunho, eu li uma vez, não vou saber dizer quem, um determinado sujeito estava lá no deserto, acabou a gasolina do carro dele. Ele, muito fervoroso, se pôs na presença de Deus, orando, Deus me ajuda, me ajuda. Ele escutou uma voz, filho, liga o carro. Na hora que ele ligou, ele olhou o ponteiro do tanque, foi lá em cima. Ele olhou para quem e falou, não acredito, voltou para o Você não acreditou. Você não acreditou, tá? Então essa foi boa. Tem que acreditar. Para a gente estar encerrando, o ideal seria a gente falar disso 2, 3 horas. É gostoso. Rodrigo, eu queria que você fizesse uma mensagem para as pessoas. Eu tenho tido bastante contato com esse problema. Para as pessoas que estão lá dentro da tua casa, deprimidas, encolhidas, ombro recolhido, para as pessoas que estão, não tem saída, não sei mais o que fazer. Obviamente, uma sementinha que vai potencializar a sua transformação pode ser o livro Programa Win, mas principalmente pode ser o exemplo. Você é uma pessoa muito benquista na cidade. Eu queria que você me direcionasse uma mensagem a essas pessoas que tô sem saída, tô deprimido, tô pensando em suicídio. Isso é gente de 12 anos, gente de 60 anos que tá nessa situação. Como superar esse beco? Tem saída no beco? Tem saída. Primeira coisa, você que está nos vendo, vai ali, abre a janela da tua casa, ou sai até a porta da tua casa, olha para cima, entenda que existe um Deus que te criou. Existe um Deus que te fez, e existe um Deus que ele não se fez de rogado em dar o filho dele para morrer no nosso lugar, para mostrar o seu amor. Então, olha para cima, respira, traz aqui os ombros para trás, respira profundamente e fala, você é vencedor porque você é objeto do amor de Deus. E se você está respirando, você tem propósito de vida. Então, caminhe mais um passo, dê mais um passo, converse com pessoas que se preocupem com você, olhe o horizonte, busque os sonhos que você tem aqui dentro, está ali dentro, você tem objetivos, então escreva os seus sonhos, escreva. Você está se sentindo assim, fala, mas eu não quero me sentir assim, está no seu comando. Comande, chame a tua mente, a tua emoção ao comando. Eu chamo ao meu comando nesse instante. Eu quero agora ter paz, ter alegria, e você vai ver como que vai mudar o sentimento.
Você vai começar a ter uma mudança interna, porque o seu cérebro vai começar a produzir dopamina, serotonina, vai produzir hormônios que geram alegria e bem-estar, mudando a fisiologia. Você está aí dentro, pula um pouquinho, bate palma, põe uma música legal lá, dança ao som dessa música, você vai estar movimentando o teu corpo e o teu corpo vai entender e vai comandar para o teu cérebro que você é alegria. Quando a gente bate palma, a gente está alegre. Quando você bate palma para alguém, pô, você gostou daquilo, aquilo me motivou. Quando você ouve uma música bacana que você começa ali a bailar, o que é? Alegria, que você está entrando. Então, todo mundo tem coisas boas para poder trazer para o presente. Então, olha, não desista. Não desista. Jamais desista. Você é importante para Deus. Você que está nos vendo aqui é importante para o Senhor. Sim. Você é objeto do amor dele. Então se sinta amado e olhe para frente para o teu objetivo e dê o primeiro passo de mudança. Sim. Isso que eu falei agora. Comece a fazer isso, a buscar isso. Você automaticamente vai mudar. Sem dúvida. Passado, fracasso, não te define. Sim. Você está aqui presente hoje, é daqui para frente. Sim, com certeza. Daqui para frente. Não deixe que o fracasso te define. Não deixe que uma palavra maldita te defina. Não. Vá. Lê a palavra de Deus, lê o Evangelho de João, lá ele vai trazer coisas, pérolas maravilhosas para poder nos motivar. Mas o primeiro passo, olha para o céu, olha para cima, respira, porque você respirando você vai dar oxigênio para a tua alma. Oxigênio. Sim. E sorria. E agradeça. E agradeça. Sim, e não seja grato. E não temos. Gratidão. Deixa eu falar uma só, eu lembrei de uma coisa. Sim. Meu pai, eu lembro disso quando eu era pequeno. Às vezes tinha, né, os problemas do banco, tudo, né? Tinha algumas coisas para resolver. E ele, às vezes chegava meio triste em casa. E aí daqui a pouco ele ia lá, eu olhava, eu via ele no banheiro lá, ele ficava em frente ao espelhinho lá da pia, né? Aí ele pegava, batia assim na barriga e começava a incitar o riso. E daqui a pouco ele estava rindo mesmo. E aí, de repente, o humor dele mudava. Meu pai sempre foi uma pessoa muito alegre, muito feliz. Por quê? Porque, em que pese as dificuldades, veio de lugares também, teve muitas dificuldades, muitas lutas, isso não o definia. O que eu definia é o meu momento presente. Viva a vida com alegria. Sim, sem sorria. Dúvida, sem dúvida. Então, sorria, porque você oxigena o teu cérebro, você comanda para o teu cérebro coisas boas, e aí você gera um bem-estar. E aí você sai daquele estado de atolamento. Sim. Né? A questão da depressão é justamente a gente que tem muita coisa que a gente vai acumulando dentro da gente, e aquilo vai fermentando. Então, nós precisamos dar vazão para isso. Como que eu dou vazão? Sorriso. Olha para o céu, muda a sua postura, respira, fala com pessoas que são alegres, que são contentes, que vão te dar bons conselhos. Sim. Isso vai fazer toda a diferença. Manuel, eu queria que você, para a gente encerrar, dissesse para a gente o seguinte: onde eu posso adquirir o livro, como que eu posso saber um pouco mais sobre o livro, sobre você e seu irmão, e sobre esse programa de mentoria que vocês falaram, que a gente acabou não abordando mais, de uma forma mais detalhada. Quero saber do programa Win e da mentoria, como é que eu faço? Isso, a pessoa pode entrar nas nossas redes sociais. O meu Instagram é Manuel Carlos Coelho Win. Uhum. Aí o do Rodrigo é Rodrigo Coelho Win. E nós temos também o Instagram do Programa Win, que é Programa Win, @Programa Win. Ali você vai ter mais informações. Nós também trabalhamos com mentorias individuais. A gente tem o nosso canal do YouTube também, Sim. Temos o nosso Facebook. Ali vocês vão conseguir entender melhor, né, quem nós somos e o que nós fazemos, o que nós amamos fazer e o desenrolar de todo esse trabalho que nós começamos aqui. Isso aqui é só o início. Existe muito mais. Existe muito mais para você trilhar. Existe uma jornada onde você pode ser o protagonista da sua vida. Tem uma frase no livro que eu acho muito bacana, que a gente fala assim, que ninguém está imune às tempestades da vida, mas a forma como você passa por ela vai fazer toda a diferença. É por isso que tem um guarda-chuva amarelo entre os outros que são pretos. Então, a gente tem que passar da melhor forma possível. Também tem uma outra frase que eu gosto muito que está no nosso livro, que a dor é inevitável, mas o sofrimento a gente pode evitar. Porque a dor eu passo por ela naquele momento. O sofrimento é eu ficar revivendo aquela dor Sim. no meu pensamento, nos meus sentimentos. Sem dúvida. Então, escolha ser feliz, escolha fazer da forma correta e vá e alcance os seus sonhos, alcance os seus objetivos. Maravilha. A gente agradece a você que acompanhou essa entrevista aqui no site do Jornal Taperá. Segue o pessoal. Tem o site. O site. www.programawin.com.br. Maravilha. Entra lá.
Veja lá no site, tem todos os links para as outras plataformas. A gente agradece. Se você conhece essas duas figuras maravilhosas aqui, foi um enorme prazer. Comenta aí, deixa no comentário. Se você já leu o livro, deixa aí no comentário o que você achou do livro. E a todos nós, muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Amém. Tchau, Um abraço gente. a todos. É. Obrigado.